Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Então, vamos conversar, né, nesse vídeo um pouco sobre a nossa avaliação, nossa prova presencial que está chegando. A gente já conversou um pouco, né, no nosso último encontro. Eu já falei um pouco, inclusive, dos pontos que provavelmente vão estar na prova, né, que vocês têm que ter um pouco mais de atenção. Mas eu preferi fazer um vídeo separado, tá, para a gente conversar um pouquinho sobre esta atividade, né, que é uma das atividades principais, que é a prova, né, que está chegando para vocês, tá? Então eu vou fazer na forma de recapitular alguns pontos que a gente trabalhou, tá? Mas eu vou tentar focar principalmente no que vai estar na prova, até para facilitar para vocês, para que vocês consigam ter uma orientação legal para realizar a prova da forma mais tranquila possível, tá? De antemão, tá, pessoal? A gente vai trabalhar aquilo que vai cair na prova, né? E, consequentemente, a gente vai trabalhar na prova aquilo que a gente conseguiu avançar ao longo dos nossos encontros. Então, a gente ainda tem alguns encontros aí para realizar, alguns assuntos, inclusive, para disponibilizar para vocês, mas esses não vão cair na prova, tá? Então, a primeira informação, a primeira dica que eu dou é que se concentre naquilo que a gente trabalhou, ok? Ao longo das unidades. A nossa prova ela vai ter um caráter predominante de cálculo, certo? Diferente daquela outra disciplina que a gente teve, né, que tinha alguns aspectos mais teóricos. Essa aqui, como a gente já falou desde o início, ela tem um caráter mais de cálculo, e nossas atividades, vocês viram que elas tiveram, foi bem equilibrada, mas predominantemente de cálculo, e nossa prova também vai ter esse perfil. Então, segunda dica, né, que eu vou dar para vocês, assim, segunda orientação, na verdade, que eu vou dar para vocês é que revisem as atividades que nós fizemos, tá? Principalmente as atividades de cálculo, porque é elas que devem conduzir aí a nossa avaliação, certo? Então, de cálculo a gente fez a da classificação ABC, né? Então, eu vou mostrar um pouquinho para vocês, recapitular aqui como é que foi feito, né? Mostrar como é que está, inclusive, no livro e como estava na nossa atividade, que algumas pessoas na época tiveram alguma dúvida, né? Eu lembro que o pessoal no encontro presencial, no encontro síncrono, né? Eles questionaram assim, tem algumas coisas diferentes. Relembrar aí que está diferente, porque se acontecer, né, de cair na prova, vai ser semelhante ao que caiu na atividade, tá? E tivemos também nessa última atividade, que ainda está aberta, né, até sexta-feira, a questão das previsões de demanda, certo? Então, se concentra aí nesses cálculos, que é o que deve meio que aparecer na prova de vocês. Então, com relação às previsões de demanda, a gente vai trabalhar também aqueles que a gente viu, né? Chegou a ver, então foi o último período, que é o mais simples, né? Média móvel ou média ponderada e suavização exponencial, tá? Lembrando que suavização exponencial, se for o caso, eu sempre vou disponibilizar para vocês uma ideia de beta, né? Para não ficar uma resposta tipo assim, eu acho que o beta deveria ser tanto, eu acho que o beta deveria ser tanto. Então, para ficar uma coisa padronizada, se cair suavização exponencial, eu vou direcionar o beta para vocês. Vai ser basicamente para vocês entenderem a lógica e aplicar aquela fórmula, algo bem simples, semelhante ao que foi na nossa atividade, tá? Então, não se preocupem de antemão, a prova está bem tranquila. Se vocês conseguiram realizar as atividades, vocês vão sair muito bem assim na prova. Não vai ser nada diferente do que vocês já fizeram, inclusive, tá? Então, quem conseguiu fazer as atividades, né? Algumas pessoas preferiram tirar dúvida no privado, mensagem, eu sempre estou respondendo, tá? Algumas pessoas, inclusive, chegaram a mandar as atividades antes de enviar no Moodle, eu sempre estou dando uma olhada para responder, né? E se vocês conseguiram fazer as atividades, né? Conseguiram olhar as atividades, realizar, tal, não vai ter dificuldade nenhuma com relação à nossa prova presencial, ok? Vou projetar aqui rapidinho para a gente dar uma pincelada geral no que a gente falou, mas focar nos pontos que, como eu falei, os pontos de cálculo que provavelmente vão ser os que estarão na prova. Deixa eu projetar aqui a minha tela inteira para vocês. Então, tela projetada, abrindo aqui rapidamente o Moodle, né? Que estão as unidades que nós trabalhamos. Lembrando que vocês têm quem fez, né, a atividade lá na primeira unidade, né? Vocês estão lembrados que a gente teve uma atividade lá na primeira unidade, que é a atividade que está aqui, ó. Cadê? Opa, aqui. Essa atividade valeu um ponto extra, então esse ponto vai ser computado na prova presencial de vocês, tá? Aqueles que fizeram, aqueles que optaram por não fazer, sem problema nenhum com relação a isso. Então a gente veio aqui na segunda unidade, foi justamente onde a gente teve um foco na classificação ABC. E da terceira atividade, a gente teve na terceira unidade, a gente teve uma atividade mais geral, né, dos benefícios,
e a outra, que é que está aberta aqui, de previsão de demanda, ok? Deixa eu abrir aqui agora o material de vocês, para a gente dar uma pincelada com relação aos livros, tá? Então, a gente, no capítulo 1, né, que consequentemente foi a unidade, a gente falou basicamente do que é recurso, né, os tipos de recurso, aqueles que compõem a empresa, né, como eles estão divididos ao longo da empresa, em relação a tangíveis e intangíveis, humanos, financeiros. O nosso foco aqui é recurso material e patrimonial, a gente detalhou um pouco isso, falou que isso aí deve estar inserido numa lógica, né, dos princípios de administração pública, né, tanto do LIMP, né, que o pessoal chama de LIMP, o pessoal da legalidade, moralidade, publicidade e também na questão da eficiência. Falamos um pouco essa questão da centralização ou descentralização, né? E como isso aí estaria inserido ao longo da empresa, né? Dentro das áreas, qual a relação que a recursos materiais tinha com as outras áreas da empresa. E aí a gente fechou, né? A gente não falou, não se ateve muito a questão de sistemas. Acho que vocês têm uma disciplina para falar um pouco mais de sistemas. A gente avançou para a parte de classificação de materiais. E aqui, sim, a gente falou um pouco mais de atributos, né, de abrangência, quais são as características gerais que deve ter o material, quais são as etapas, né, para a questão da classificação de materiais, levando em consideração que a empresa já tem algum processo de classificação ou que não tem, e vocês estão implantando, por exemplo, um processo de classificação de materiais. Falamos dos tipos, e aí sim, aqui a gente vai focar no principal, que é a parte do classificação ABC. Falamos usamos até uma ótica um pouco privada, né, para falar que algumas empresas podem comprar, outras podem simplesmente produzir o seu item. Isso aí vai depender muito do perfil da empresa. A gente falou que a empresa pública geralmente tem esse perfil de comprar mesmo. É difícil a gente ter uma indústria, digamos assim. Existe, né, mas não é tão comum. E isso impacta na questão de verticalizar ou horizontalizar a empresa. Falou da questão da demanda, né, materiais rotineiros, materiais que não são de estoque, que a gente pede quando precisa, por aplicação, então vai depender mais uma vez do tipo da empresa, alguns critérios, né, mais específicos como perecibilidade, toda vez um questão de periculosidade, né, e aí a gente chegou nos dois principais pontos, né, que é da classificação XYZ, que está falando aí do nível de criticidade, né, do item, e o principal deles que a gente trabalhou foi a classificação ABC. E aí eu vou parar um pouquinho mais aqui para conversar com um pouco mais de calma com vocês. Tá? Então a gente viu que a classificação ABC é uma forma de classificar o nosso estoque entre três classes, né? Então a gente bota como classe A aqueles itens que são os mais importantes, classe B aqueles itens intermediários, classe C os itens, digamos assim, menos importantes, mas não são itens desprezados, né? A gente falou também que a classificação ABC ela vem ali do diagrama de Pareto, né? Do diagrama de Pareto, da regra de 80-20, né? Que é a regra de Pareto ali, e que, além disso, né? E a lógica das empresas também, a lógica de mercado, que geralmente 80% de faturamento de rendimento vem de uma quantidade muito pequena de produto. Então, se estabeleceu aqui essa regra geral, tá? Isso aqui é uma regra geral de classificação ABC. Então, os produtos A, eles correspondem a 80% do valor, né? Algumas pessoas usam rendimento, faturamento, enfim. Existe, inclusive, classificação ABC para custos, né? Não é o nosso caso aqui de estudo. Então, 80%, digamos assim, do rendimento, do faturamento, né? Do valor que é gerado a partir de 20% dos itens do estoque, 15% com relação aos 30 itens de estoque e 5% de valor de rendimento a maior parte do seu estoque. Isso aqui é uma questão de fórmula geral, tá? Existe um gráfico, né, para isso, a gente nem trabalhou tanto a questão do gráfico, porque a lógica, digamos assim, é a mesma. E aí a gente seguiu esse exemplo, que foi justamente um exemplo semelhante ao que estava na atividade de vocês, e vai ser mais ou menos a lógica do que pode cair na prova de vocês de classificação ABC. Como eu disse, a prova vai ser predominantemente de cálculo, tá? Então não vai ter aí aspectos teóricos para vocês se preocuparem, decorar, enfim. Não é essa a intenção. Acima de tudo, conseguir realizar esses cálculos e interpretar, né, esses dados para quando vocês tiverem uma condição de gestão e de classificação desses itens. Então foi dado aqui um enunciado, né? E existe, como a gente falou, a regra geral, sendo que a questão ela pediu para que vocês utilizassem um corte diferente, né? De classe A,
75%, classe B 20% e classe C 5%. O normal, né, como a gente viu lá na regra geral, é classe A 80%, 15% e 5%. Mas a questão pediu 75%, 20% e 5%. Tá? Preste atenção como é que vai ser na questão também, porque pode variar. Isso aqui foi a análise que pediu dessa forma. Os itens iniciais, né? Aqui é item, pode ser código, pode ser SKU, pode ser o nome, o consumo e o valor unitário, tá? E aqui é a diferença, né, que a gente teve do livro para a nossa atividade. No livro, ele saiu colocando tabela, várias tabelas, né? Mas para não ficar muita informação, eu coloquei tudo numa tabela só. Por isso que alguns, na época, meio que ficaram com dúvida com relação a isso. Então, a gente tem o item, tem o consumo e tem o valor unitário. Então, a primeira coisa que a gente faz aqui é justamente pegar esse consumo e multiplicar pelo valor unitário. Isso para cada um dos itens, tá? Então, cada um dos itens a gente vai pegar este valor e vai multiplicar pelo valor unitário. Observe que aqui ó, já surgiu uma nova coluna chamada de valor de consumo, que é essa coluna aqui, que é justamente o resultado do consumo vezes o valor unitário. Isso feito para todos os itens, ok? Então, ele pegou aqui e multiplicou todos os itens. Qual é o próximo passo? O próximo passo, pessoal, como a classificação ABC, ela trata de ordenar, digamos assim, os itens mais importantes para o menos importante, e essa relação de mais ou menos importante vai sair justamente disso aqui, da relação que existe entre consumo e valor unitário, ou seja, desta coluna que a gente acabou de achar, o próximo passo é a gente ordenar isso aqui, tá? Ordenar, colocar do maior para o menor, ok? Observe que ele pegou aqui, ó, esses dados, e nessa coluna aqui ele passou a colocar esses dados ordenados. Então a gente tem o maior valor, o segundo maior, o terceiro maior, e automaticamente ele reordenou toda a linha, tá? Então observe que aqui, ó, o item 1 era o primeiro item, mas ele não é o maior valor. O maior valor é esse aqui, ó, o item 2, ok? Então, como ele passou para cima, toda esta linha aqui se tornou a primeira linha. Na nossa tabela, da nossa atividade, que eu vou até mostrar para vocês, eu só coloquei a opção de vocês ordenarem, né? Eu coloquei mais uma coluna aqui e para você ordenar. Automaticamente você não ordenaria isso aqui, mas vocês têm que ter cuidado, tá? Porque lá no final a gente vai especificar quais foram os itens. Mesmo que você não ordene tudo, né? Você depois dá uma olhadinha só para confirmar qual foi o item realmente que ficou como A, e B e C. Mas vamos lá, ele reordenou toda a linha. E aí o próximo passo é justamente... Vou colocar aqui mesmo, mais fácil. O próximo passo é justamente... somar. Eu vou pegar isso daqui, somar todos esses dados que eu achei, eu coloquei aqui, ó, total, valor total, esse valor total, é justamente a soma disso tudo. Isso aqui vai ser importante para o cálculo de porcentagens, né? Então, eu vou somar e achar aqui esse valor total, ok? Então, achou aqui, ó, o valor total de R$ 402.721,27. Próximo passo foram as porcentagens, tá? Então tá tudo aqui ordenado. Observe que ele nem colocou mais aqui a soma, mas ela existe, tá? Ele jogou a soma aqui, ó, o valor da soma, tá vendo? Ele colocou aqui em cima, justamente para dizer como é que ele achou essa porcentagem. Mas como é que a gente acha a porcentagem, tá? Eu vou pegar, para achar a minha primeira porcentagem, vamos supor que isso aqui não está preenchido, certo? Porque aqui está tudo preenchido. Vamos supor que isso aqui não está preenchido. Como é que eu acho esse primeiro valor aqui? Eu vou pegar o meu primeiro item aqui do valor de consumo, ou seja, opa, tá querendo continuar na chamada. Quero sair aqui porque eu tô sozinho, né? Espera aqui. Tá. Então, eu vou pegar este primeiro valor aqui, que é essa coluna que foi gerada da multiplicação, tá? Não confundam com essa, com a de consumo, o valor unitário, não. É essa que vocês já acharam. Eu vou pegar o primeiro valor, eu vou dividir esse valor pelo resultado aqui da minha soma geral, que foi quanto? Que ele não colocou aqui, mas era 402. Opa, lembrem que eu escrevo com o mouse, então por isso fica assim meio
Meio não, bem feio, né? É isso? 402, 728, 27. Isso. Então, eu vou pegar esse primeiro valor, eu vou dividir por esse total aqui e vou multiplicar por 100 para chegar em porcentagem. Então, pegando 176.931 dividido pelo meu total, multiplicando por 100, eu vou chegar aqui no meu valor de 43,93. Tentem sempre utilizar aqui a média de duas casas depois da vírgula, né? Porque facilita na questão dos arredondamentos, certo? E aí, foi feito isso para o segundo. Para o segundo item, pega o segundo item, divide pelo total, multiplica por 100, acha a segunda porcentagem. Terceiro item, divide pelo total, multiplica por 100, acha a terceira porcentagem e assim por diante. Lembrando que quando eu pegar, para ver se está ok, né? Uma das possibilidades de ver se está minimamente ok, é somar tudo isso. Isso aqui vai dar 100%, ou muito próximo disso. Ah, não deu 100%, deu 99,96%. Tá ok? Tá ok, é porque como a gente está arredondando aqui, a gente está perdendo casa decimal. Então, se não der batido 100%, não tem problema, tá? Então, fiz a minha porcentagem individual de todos os itens. O próximo passo é fazer a minha porcentagem acumulada. E aí, como é que eu faço a danada da porcentagem acumulada? Vamos lá. Para fazer porcentagem acumulada, pessoal, o primeiro item é basicamente repetir, tá? Então, eu peguei o primeiro item, o primeiro valor de porcentagem individual, repito. Lembrando que eu vou trabalhar como é porcentagem acumulada, eu vou trabalhar com a coluna agora de porcentagem do lado, que era individual. Ou porcentagem do consumo, como está aqui, né? Como que. Então, o primeiro item eu basicamente repito. Para achar esse item aqui, ó, vamos supor que não tem nada. Como é que eu achei o item de baixo? Eu vou somar o que eu tenho de porcentagem aqui em cima com o que eu tenho aqui do lado. Então, vai ser 43,93 mais 31, que vai me dar justamente os 74,93. Para achar esse aqui, eu vou somar o 74,93 com o que está do lado, 8,29. Então, observe que para achar o item, para achar esse valor aqui, ó, de 90,21, eu somo o que eu já achei aqui em cima com o valor que eu tenho de porcentagem individual aqui do lado. Então, vai ser sempre assim. Para achar o próximo, soma quem está aqui em cima com o valor que está logo aqui ao lado. Para achar o próximo, soma quem está em cima, que eu já achei, com o valor que está do lado. No final, vai dar, a última porcentagem vai dar 100%. Na verdade, vai dar exatamente o valor que você achou aqui. Se deu 99,98, 99,99, vai dar a mesma coisa, tá? Não tem problema, é a mesma questão lá. Tranquilo? Então, feita aqui a nossa tabela de classificação ABC. O que eu faço agora? Eu vou responder, né, com base no critério lá que a questão pediu. Vocês lembram lá que o enunciado disse assim, ó, A corresponde a 75, B 20 e C 5. O que eu vou fazer? Eu vou olhar justamente para as porcentagens acumuladas, vou olhar para essa coluna, tudo que tiver até 75 vai ser A. Tudo que passou de 75 e for mais 20, né? Foi 20, né, que ele falou aqui? 20, até 20, mais 20, ou seja, até 95 B e depois C. Então, vamos lá. Esse daqui tá até 75? Tá. Então, esse aqui é A. 74,93 tá até 95? A. 83, passou. Então, já é B. Então, é tudo que passou de 95 e for até... Tudo que passou de 75, desculpa, e for mais 20, ou seja, até 95. Então, esse aqui tá até 95, aqui tá até 95, aqui tá até 95. 96, passou. Então, o resto é C. Então, esses dois primeiros são A, esses três aqui é um B, viu? Esses três são B e os outros 5 são C. Observe que é justamente o que ele falou. Quem foi o item A? Aí aqui é que vocês têm que ter cuidado no nosso exercício, né? Porque a gente não foi criando várias tabelas. Então, você tipo assim, esses dois foram o A. Como é que eu vou saber qual é? Aqui é fácil, porque ele reordenou a linha, né? Aqui tá mais tranquilo. Então, é o item 2 e o item 9, que botou aqui. No nosso caso, você vai pegar o valor de consumo ordenado, tipo, olhar aqui, deu quanto? É 176. E aí, na sua primeira tabela lá, cadê? Nessa daqui, ó,
antes de ordenar, você vai olhar, ó, 176 pertence, é qual item? É o 2. Aí você preenche correto lá e coloca aqui é o item 2, tá? B. E aí o A ele teve até 74,93, né? Então foi justamente o percentual de valor que a gente achou. O B foram os 3 itens, então é o 3, o 4 e o 7. Tá aqui. E teve um percentual de 19,67. Como é que ele achou isso? Né? Eu pego aqui no último B, traço uma linha. Qual foi o valor de porcentagem acumulada que eu achei logo acima dessa linha? 94,60. Ah, então isso é o B. Não, isso é tudo isso aqui acumulado. Beleza? Sendo que existe só isso aqui que já é A. Então isso menos... Não vai. 74, deixa eu botar menor aqui. Bota assim. Menos 74,93, que é somente A. Quando eu subtraio um pelo outro, vai justamente me dar 19,67, que é o valor só B. Os itens C, 10, 6, 5, 1 e 8. Colocou aqui, ó, 10 é 8. E o valor foi de 5,40. Como é que ele achou? Passa uma linha no último C. Qual foi o último valor aqui? Em cima da linha, 100%. 100% tudo C? Não, 100% é tudo, né? Então, mais uma vez, eu pego 100%, que foi o último que eu achei aqui de C. E aí, pessoal, eu subtraio, não precisa subtrair do valor de B, depois subtrair de A, não. Eu subtraio só do valor da classe acima, da linha da classe acima. Quando eu passei uma linha na classe, qual é a classe acima? B. Quando eu passei uma linha, qual foi o valor que eu achei? 94. Então, eu faço isso menos o 94,60. E vai me dar esse valor de 5,40. Ah, mas não é para tirar o que é B e o que é A? Pode ser também. Tipo assim, se você quiser, você vai ter que fazer 100 menos. Você vai ter que tirar só B, ou seja, menos 19,67, e tirar o menos ainda o só A, que é 74,93. Vai dar a mesma coisa, tá? Então, tanto faz. Tranquilo? E aí a gente fecha a classificação ABC, que foi aí a primeira atividade e é o primeiro ponto, digamos assim, importante aí, e cairá na prova de vocês. Tranquilo? Deixa eu fechar aqui e parar. A gente passou depois para a parte de gestão de estoque, né? Falamos um pouco de conceito, gestão de estoque, motivos para se ter o estoque, né? A gente sabe que estoque é custo, mas existem algumas razões para a gente manter, né? Proteção contra atraso, às vezes comprar para ter um tipo de economia, né? Investimento, falamos um pouco de custos, né? Alguns custos atrelados inversamente e diretamente proporcionais à quantidade de estoque que você tem e alguns indiferentes. Né? Falei para vocês que existem até alguns cálculos, né? A gente não se ateve tanto à questão desses cálculos. E a gente caiu na parte de previsão de demanda. Tá? Então, assim, o fator principal aí, tá? Desculpa, para que vocês definam qual a quantidade de estoque que vocês vão ter, é basicamente saber quanto vai ser demandado pelos setores, pela empresa, enfim. Então, por isso é tão importante analisar e estudar essa questão da previsão de demanda. E essa previsão não pode ser nunca um chute, né? Ainda mais na administração pública, que tudo tem que ser baseado nas leis, né? Formalizado, enfim. Na privada também não, tá? Mas enfim. Então a gente utiliza alguns métodos, alguns bem simples, outros mais complexos, para tentar fazer uma previsão de quanto vai ser demandado, gasto, e aí sim, com base nessa previsão, a gente vai comprar, adquirir estoque. Beleza? Então, partindo já aqui para a questão das previsões, né, a primeira que a gente viu foi a previsão com base no método do último período. Como assim último período, né? Então, vamos lá. Esse período pode ser mês, pode ser ano, trimestre, tá? Então, vamos trabalhar com mês, que é o que está aqui no livro. Então, vamos supor que teve janeiro, fevereiro, já passou até junho. E eu quero fazer uma previsão, né, do que vai acontecer, do que vai ser demandado para julho. Então, eu olho o último período. Qual foi o último período antes de julho? Junho, né? O último período. Nesse caso, como período é mês, qual foi o último mês? Junho. Então, eu vou olhar exatamente qual foi o valor demandado em junho. E eu coloco como sendo o valor de julho.
tá? Então, o último período é basicamente isso. Pegar o que foi de junho e jogar automaticamente para o mês seguinte. Se fosse ano, né? Ah, eu quero fazer uma previsão para 2023. Olha o que foi demandado em 2022 e joga exatamente o mesmo valor. Não precisa somar, não precisa fazer nada com esses outros. É basicamente pegar o último valor e projetar para o mês seguinte, para o ano seguinte. Tranquilo? Esse aqui é o mais simples dessa questão da previsão. O outro, pessoal, o próximo método é justamente o método de média ou média aritmética, ou média móvel, né? Que é basicamente fazer uma média, né? Então, se eu tenho aqui, ó, 6 períodos, ó, contem, tá? Para não se confundir. 3, pode ser 5, pode ser 3, não sei, né? 3, 6, pode, enfim. Eu tenho aqui 6 meses e eu tenho o valor dos 6 meses. Mais uma vez, eu quero fazer uma previsão para julho. Como é que eu faço isso? Eu vou olhar qual foi a média dos últimos meses e projetar, essa média vai ser justamente o valor para julho. Então, eu vou pegar, somar aqui, ó, 28, mais 32, mais 41, mais 34, mais 32, mais 29. Vou somar tudo isso e vou dividir pela quantidade de meses. Observem, tá? Dependendo da quantidade de meses, né, a questão pode dizer assim, ó, utilize os últimos 5 períodos. Nesse caso aqui, ela pediu só os 5 períodos, então eu peguei só, para fazer esse cálculo, o livro pegou somente os 5. Se não tiver nenhuma solicitação de quantidade de períodos, você vai utilizar todos, tá? Então, não se atenha, tipo, vai dividir por 5. Não, vai dividir pela quantidade de itens que eu tenho ou pela quantidade de períodos que a questão falar que é para dividir. Então, aqui na questão, tinha dividido por 5, mas você tem 6 dados. Se o enunciado, né, se a sua análise não está pedindo para você focar numa quantidade específica de períodos, utiliza todos. Se tiver 10, utiliza os 10. Se tiver 10 e pedir para fazer com 3, faz com os 3, tá? Mas é basicamente isso. Pegar, somar tudo, ó, pode ver que ele somou. Nesse caso, pediu os 5, então ele pegou só os últimos 5, ó, 29. É esse aqui, ó, 29, 32, 34, 41 e 33. E aí sim dividir por 5 para achar uma média, né? Você pode arredondar, não tem problema. Arredondamento matemático, tá? Até 5 para baixo, passou de 5, arredonda para cima. Tranquilo? O próximo é média ponderada, né? E aí eu até falei para vocês que existem várias formas de a gente trabalhar essa questão da ponderada, porque a lógica da ponderada é trabalhar com pesos, né? Atribuir um peso para cada valor, para cada período. Quando a gente faz uma média normal, esse valor aqui de janeiro tem o mesmo grau de importância do que o de junho, né? Então, assim, imagine que eu estivesse trabalhando com, em vez de meses, estivesse trabalhando com anos. 5 anos atrás, 6 anos atrás, era bem diferente do que está acontecendo hoje, né? Digamos assim, a minha demanda provavelmente é bem diferente do que está acontecendo hoje. Sendo que quando eu faço uma média, eu estou considerando que o que aconteceu nos meses anteriores ou nos anos anteriores tem a mesma importância do que agora. Na média ponderada, não. Eu coloco alguns pesos justamente para dar mais, digamos assim, importância, ênfase aos períodos mais próximos do que eu estou querendo achar. Então aqui, eu estou querendo achar julho, né? Ainda estou querendo achar julho. Então, como você, nessa questão mais uma vez, né? Pediu para utilizar 3 períodos. Qual vai ser o mais importante para mim? Vai ser o logo antes, junho. O segundo, maio. Depois, abril. Tá? Então, a importância, o grau de importância vai ser essa, porque quanto mais próximo daquele que eu quero achar, mais importante para mim. E aí, aqui, no caso, seguir uma lógica de atribuir pesos e a soma desses pesos ser igual a 1. Eu peguei o número 1, como estou utilizando aqui com 3 períodos, peguei o 1 e dividi ele em 3 partes. Então, 0,5 eu vou colocar para o mais importante, 0,3 para o intermediário, 0,2 para o menos importante. E aí eu vou multiplicar esses pesos pelo valor do período, né? Tipo, 0,5, qual é o mais importante? Junho. Então, 0,5 vezes 29, 0,3 vezes 32 e 0,2 vezes 34. Foi o que ele fez aqui, ó, 0,2, 34. E depois eu vou só somar o resultado dessas multiplicações. Para não confundir, tá? Primeiro somar e depois multiplicar. Eu gosto de colocar em parênteses para facilitar. Então, multiplica, depois soma. Como eu falei para vocês, né? Normalmente, uma média ponderada, você faz essa multiplicação aqui, soma, e depois divide pela soma dos pesos.
Sendo que a soma dos pesos aqui vai dar quanto? 1, né? Então, se eu fizer 0,3 mais 0,5 mais 0,2, aqui vai dar 1. Então, o número dividido por 1 é o próprio número. E por último, que a gente falou, né? Foi a questão da suavização exponencial. Esse caso aqui é quando a gente percebe que existem variações, né? Existe uma demanda que varia, então a gente utiliza ali a questão da suavização exponencial para perceber se essa variação ela é uma tendência de mudança ou se foi uma coisa aleatória. Para isso, a gente utiliza ali um coeficiente de ajuste, que aí é o gestor, vocês que vão definir qual vai ser esse coeficiente, e aí vai depender muito do que você acredita que é essa variação. Se você acreditar, por exemplo, que é uma variação, que é uma nova forma de tendência, né, vai mudar realmente, aí você coloca um coeficiente geralmente entre 0 e 1, tá? Um coeficiente maior. Se você acredita que foi uma coisa aleatória, você coloca um coeficiente menor. E, além disso, né, você geralmente trabalha utilizando o mês anterior. Então, se eu quero achar julho, eu vou trabalhar com os dados de junho. Quais dados? Além do coeficiente, o que existia previsto para junho e o que realmente aconteceu com junho. E aí depois é basicamente aplicar a fórmula, tá? Então, ó, previsão, tem o beta, né, que a gente vai atribuir, nessa questão aqui foi beta 0,2, então ele acredita que foi uma coisa aleatória. A gente vai pegar o beta vezes o consumo real, né? Então, vezes o que realmente foi consumido. Ó, a previsão era 32, mas o que realmente aconteceu em junho foi quanto? Deixa eu olhar lá quanto é que aconteceu em junho. 29. Então, seria, digamos, o beta vezes o 29, mais 1 menos o beta, que é 0,2, né? Que vai dar 0,8, vezes o que tinha sido previsto. E aí depois você soma e acha o valor. Ele nem chegou a multiplicar. Ah, colocou. Não colocou. Então é basicamente isso. A do mínimos quadrados, né? Eu falei para vocês que é um pouquinho mais elaborado e a gente geralmente não faz assim cálculo na mão porque o Excel faz por ser uma regressão, né? Então assim não é tão interessante a gente fazer uma regressão por na mão assim e exigir isso de vocês. Eu estou até precisando colocar. Eu falei que ia colocar, acabei não colocando. Material complementar falando como é que a gente faz isso no Excel. Ok, gente, então assim, focando nesses dois grupos de cálculos aí, que foram justamente os cálculos que caíram na nossa avaliação, nas nossas atividades, vocês entendendo, conseguindo realizar isso, vai ser tranquilo para vocês, tá? A gente ainda tem, como eu falei para vocês, alguns temas para trabalhar com vocês, a parte 2, essa parte de gestão, e também um tópico de gestão patrimonial, e um encontro. Esse encontro, eu achei melhor a gente não falar sobre assunto, visto que está muito próximo da prova. Então eu vou encontrar com vocês, vou marcar um próximo encontro, vou disponibilizar lá no Moodle, e a gente vai conversar mais uma vez sobre a prova, se vocês têm mais alguma dúvida, né? Vai ser mais um momento de encontro para conversar sobre essa atividade, para tirar dúvida, né? Tentem fazer, refazer, até porque são as atividades que vocês fizeram, tá? E a gente conversa um pouco mais para que vocês cheguem prontos para a prova. E aí, com relação aos outros temas, eu gravo o material e disponibilizo para vocês no Moodle, visto que não vai cair na prova, mas fica aí a título de consulta e estudo para vocês mais para frente. Ok, gente? Então, era essa que eu queria falar com vocês como forma de revisão para a nossa prova. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato e a gente se encontra também aí no nosso momento síncrono, no último síncrono, né, para conversar um pouco sobre a prova, sobre a avaliação, para tirar dúvidas de maneira geral. Ok? Até mais, pessoal. Deixa eu voltar para cá, para pedir até... Vou parar aqui. Então é isso, a gente se encontra no nosso próximo momento síncrono para conversar um pouco mais sobre a nossa prova e tirar as dúvidas. Até mais, aguardo vocês. Tchau, tchau, pessoal.